E não para minha surpresa, professor Marco Antônio Villa, ele recorre àquele argumento de sempre, né? Que muita gente recorre, comete o crime e depois diz pega ladrão, né? Ah, estou sendo alvo de censura, querem me punir, é perseguição religiosa, enfim, uma viagem monstruosa. Mas me chamou a atenção, professor, que ele tem todo um... Quando nós vamos às redes sociais dele, ele tem todo um planejamento gráfico que dá sustentação ao argumento dele agora de perseguição. Então tem um determinado momento, lá tem uma determinada imagem que ele usa nas redes sociais, em que ele é a figura central, e aí ao lado dele, o rosto do ex-presidente Trump, do deputado Nicolas Ferreira, dos que eu me lembro de cabeça agora, do ex-deputado Deltan Dallagnol, e todos eles com um X sobre a boca, como se eles estivessem sendo censurados pelo sistema. Ou seja, ele diz o que diz, reage dizendo que está sendo censurado e já tem todo um planejamento gráfico, tem cultos baseados supostamente na perseguição religiosa, na tentativa de determinadas autoridades de calarem a igreja, de calarem o evangelho. Parece uma coisa uma estratégia já elaborada, professor. Exato, exato. Ele está lá nos Estados Unidos, bem protegido, né? Ele não está aqui em Pindorama, né? Ele está lá em Orlando. Agora, para mim é um caso escandaloso, eu fui ouvi-lo, né? Porque essas coisas, quando eu ouço a primeira vez, Colombo, eu confesso que falo, pô, será que não é falso essa informação, né? Porque são coisas tão absurdas de alguém que se diz supostamente um pastor, né? Cristão. Aí eu vou olhar para falar, não deve ser. E era. Ele deve ter problemas com a língua portuguesa. Pode ser que por estar tanto tempo nos Estados Unidos, eu não sei, né? Porque matar é matar. Né? Não é voltar à essência da pessoa, né? Então ficou muito claro que ele estava induzindo o assassinato de membros da comunidade LGBTQ+. Está na cara que ele está induzindo. Ele falou, agora é com vocês. Quando ele fala agora é com vocês, ele está transferindo e legitimando como se fosse algo, lembra um pouco aquelas sentenças, eu sei que todos não são assim, do islamismo, xiita, do Ayatollah Khomeini. Lembra das sentenças? Né? Se um escritor, nós conhecemos alguns casos trágicos sobre isso, alguém que escreve alguma coisa, lembrar dos versos satânicos que eu estou me referindo, né? Então vem aquela sentença de que deve ser morto, independente de onde ele está e como. É uma coisa parecida, é um fanatismo religioso e você transcende a legislação existente do Estado. Você passa a ser o legislador. Isso é gravíssimo. Quer dizer, existe a legislação estatal, existe a dele, que se diz pastor, alguns até apóstolo. Daqui a pouco eles vão ser Deus. Agora, é um negócio intolerável, inaceitável. É necessário que a Justiça, o senador Fabiano Contarato, tem absoluta razão, haja, no caso brasileiro, porque ele está lá nos Estados Unidos, a igreja nasceu aqui em Belo Horizonte, salvo engano, né? É uma em que o Jair Bolsonaro sempre lá está, é uma, inclusive, que lá esteve o Eduardo Bolsonaro, né? Fazendo uma palestra que disse que a Revolução Francesa foi em 1776 nos Estados Unidos, né? Olha que grande historiador o Brasil perdeu, hein? A Revolução Francesa foi em 1776 nos Estados Unidos. Disse lá na palestra, salvo engano, foi naquele espaço físico desse suposto pastor. Isso não é cristianismo, não tem nada a ver com a história de Cristo, da era patrística até o Isidoro de Sevilha, etc, etc, etc. E por fim, já que estamos falando de reforma tributária, algo que eu estou de olho, tem de pagar imposto. Por que você, Colombo, paga imposto? Quem nos acompanha paga impostos, eu pago imposto. E os que têm essas empresas, que são empresas sim, não pagam impostos. Qual a razão? Porque tem conglomerados econômicos. Porque se fosse só questão religiosa, estrito senso, poderia ter alguma justificativa, mas não é. Você tem conglomerados, casas, empresas de comunicação, carros, outras empresas anexas, e não pago impostos, eu vou criar uma igreja, a igreja do vilismo da salvação universal. Pronto, você pode ser inclusive bispo, eu sou apóstolo, tá? Isso aí é um negócio assim inacreditável, inaceitável. No século XXI, na terceira década, a gente assiste isso. Tem de ter uma ação dura da justiça, é igual ao racismo. No racismo,
racismo nós temos que trabalhar de duas formas: pena severa, cultura antirracista. Nesse caso, desse tipo de discriminação que viola a legislação brasileira, também das duas formas. Quer dizer, ter uma cultura que enfrenta a discriminação, esse tipo de discriminação, e ao mesmo tempo ter a pena. É inaceitável. Eu não suporto ver isso. É todo dia, é toda hora, viola a lei de comunicação, ninguém fala nada porque as pessoas têm medo. E por fim, a influência política, né, do coronelismo religioso. Isso não existe. Tem um clássico do Vitor Nunes Leal, Coronelismo em Chá de Voto, de 1947, a primeira edição. Grande ministro, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, um dos melhores da história. Foi chefe da Casa Civil de Juscelino Kubitschek. Ele estudava o coronelismo rural, nesse clássico. Agora nós temos um coronelismo metropolitano, das grandes regiões metropolitanas, que tem como base a questão religiosa. Você traz um político e diz, não vote em tal que é o demônio, e esse é o santo. Quantas vezes falaram que o demônio usava barba? Eu vi isso várias vezes, né? Então nós temos, poxa vida, isso é uma república, e a república não tem perseguição religiosa. Ela tem direito a todos exporem no interior da lei, da Constituição, do ordenamento legal, a sua visão de mundo. Agora, o que ele falou não tem nenhuma base na Constituição, no ordenamento legal. É crime. E esse crime tem de ser devidamente punido pela justiça brasileira. Independente se ele está aqui ou lá, né? Ele vai ser chamado para depor, venha depor ou não, isso é problema dele. Agora, aceitar isso passivamente, não.